Muito bem, a semana passada eu preguei sobre Ezequias e falei o que ele fez com o milagre que ele recebeu, e ele deu uma resposta muito ruim, muito negativa. Mas resumindo a palavra, dizendo assim, a palavra-chave de Ezequias é que ele foi ingrato, ingrato com aquilo que ele recebeu. E hoje eu quero pregar sobre gratidão versus ingratidão. Amém? Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas 17, está sem TV aqui? O que está acontecendo aqui, Jobs? Está funcionando aqui, não? O texto diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, disse-lhe: Levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, imagina essa cena do capítulo 17 de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele está nos últimos dias de vida dele. Ele vai chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, vai ser crucificado e vai ser morto. Ele está, então, assim, nos momentos finais, com a data da crucificação marcada. Ele passa ele está descendo a Galiléia, Israel, até hoje, né, tem a Galiléia, e naquele tempo era a Galiléia, a Samaria ficava no meio e a Judéia na parte sul. Ele sai da Galiléia, ele está vindo para Jerusalém, para o sul, e eles tinham que passar num lugar ali chamado Samaria. Os judeus normalmente nem passavam lá, porque eles não se davam com os samaritanos. Então eles davam a volta, mas Jesus passou por ali por várias vezes. E ele vem passando nesse caminho da Judéia para Jerusalém, e ele passa numa aldeia que nem se menciona o nome, que era ali próximo de Samaria. Mas a Bíblia não registra o nome dessa aldeia. Mas dizem que 10 homens estavam esperando ele, e 10 homens que tinham lepra, eram leprosos. Na verdade, eles eram os abandonados, porque a lepra naquela época era uma coisa assim horrível. Hoje não é mais como aquela época. As pessoas leprosas, eles tinham que ir para uma cidade, eles ficavam afastados, eles não podiam morar nem conviver com nenhuma pessoa sã. Quando ele era declarado impuro pelo sumo sacerdote, ele tinha que sair da cidade. E não tinha mais cura. Ele estava condenado à morte. Quando o leproso era condenado à morte, a condenação da distância das pessoas, e tinha lugares, tinha umas vilas, alguns vilarejos que se tornavam cidade-refúgio, cidade dos leprosos. A companhia era uma desgraça que não saía, que o destruía, uma companhia inseparável. Sonhos e esperança jamais, não existia mais. Foram aniquilado tudo, foram destruído toda a esperança. Eles estavam ali simplesmente para morrer. Era um lugar de morte, é um lugar que agora você vai para lá e vai morrer. Claramente se percebe que dos 10 leprosos, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Então, os judeus não se davam, não se conversavam, nem se aproximavam um do outro. Eles não chegavam perto do judeu. O judeu não chegava perto do samaritano.
Mas o sofrimento, a dor comum deles o ajuntaram num gesto de solidariedade, num gesto de carinho, de amor, um cuidando do outro. Pode mexer não, pode deixar assim, pode ficar sem. Se não funcionar, depois vê outro dia. Então, o sofrimento deles, você imagina, você consegue imaginar? Eu gostaria que você tem várias maneiras de lermos a palavra de Deus, de lermos de forma espiritual, como se fosse o Espírito que está falando conosco, que é a forma adequada, mas nós podemos contextualizar, ver a palavra, o fato que aconteceu, que está contando uma história, está contando um fato. Aqui não é uma parábola de Jesus, isso aqui é um fato que aconteceu, era assim que acontecia. Não é só narrado na Bíblia, mas é narrado nas histórias seculares, como era tratado as pessoas que tinham doença, como tratava um assassino, como tratava aquele que matava sem querer, então, por acidente, então, como que ele tinha cidades que essas pessoas viviam. O leproso, ele era assim, ele era aquele que era abandonado, agora ninguém mais podia ir lá, nem chegar perto dele. Imagina uma situação assim miserável. Não havia comida, não havia alimento, não havia nada, eram os abandonados. Eu observo muito, acho que Deus, eu acho que muitos de vocês também têm esse dom de ver, como eu vejo pessoas sofrendo. Lá perto da minha casa, esse dia tinha um lá morando debaixo de uma árvore lá, fez a casa dele debaixo da árvore. Passei bem devagarzinho, e ele estava assim, dormindo, adormecido. Falei, meu Deus, como é que mora aí? Quantas pessoas eu já vi morando assim, em lugares horríveis. Nunca esqueço de uma família que eu fui visitar, e eu cheguei lá, está precisando de ajuda. E eles moravam assim numa caixa de lata, de papelão, de plástico, de pedaço de telha, e dentro um cômodo só, que era cozinha, uma cama toda mal cheirosa, fétida, só um cômodo. Morava um pai, uma mãe e 3 crianças. Morava ali, naquele caixote, que assim, insuportável de ficar, por causa do calor, e por causa do mau cheiro, por causa das coisas horríveis, um bolo assim de roupa, um fogão pro lado de fora de tijolos, e uma panela velha, onde eles cozinhavam alguma coisa. Fomos lá levar uma cesta de alimento para eles, e eles estavam comendo, naquele dia tinha arroz para comer. E eles estavam falando, glória a Deus, aleluia que tem arroz hoje. Mas, queridos, uma situação assim, horrorosa, horrível de se ver. É algo assim que toca o coração e você fica comovido e fala, meu Deus, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer por isso? Quantas vidas? Lembro de um outro caso também, de eu ter visto, assim, ter visitado nós fomos levar, também morava assim num caixote de madeira, de papelão. Falei, quando chover, como é que fica? Molha tudo, a gente se esquenta um no outro. Deus. Mas você pode ter certeza, esses mendigos, esses moradores, morando desse jeito, comparado com os leprosos, vivem em palacetes. Porque a situação daqueles leprosos era muitas vezes piores. Muitas vezes eles eram abandonados, completamente abandonados. Não tinha nada, nenhuma ajuda do governo, que alguns ainda têm, mas lá não havia nenhuma ajuda do governo, não havia um vale-refeição, um INSS, um SUS, um cuidado, nada, não tinha nada. Tinham sido completamente abandonados por tudo e por todos. Abandonados. Eram os abandonados desprezados. Viviam num lugar fora da cidade, e a lei exigia que o doente, o leproso, ficasse pelo menos 100 metros de distância de qualquer um que era sadio. E quando alguém aproximava deles, que ia passar na cidade, ou que eles estavam ali tentando fazer alguma coisa, procurando alguma coisa, alguma comida, eles tinham que gritar de longe, leproso, leproso. Eles tinham que gritar.
Ninguém podia chegar perto. E a lepra, dependendo da duração que o cara vivesse com lepra sem morrer, porque eles morriam, eles iam perdendo parte do corpo. E a lepra é uma coisa assim, a pessoa não sente dor nenhuma. E aquilo vai se comendo, não sente dor, vai caindo o dedo, vai caindo um pedaço da orelha, vai caindo o dente. Nós temos uma história muito conhecida aqui no Brasil, que é do Aleijadinho, que foi um escultor que teve lepra, e conta os historiadores que eles estavam fazendo as esculturas, e ele passava uma faixa na mão, assim, por causa da lepra, e quando ele ia trocar aquela lepra que fedia, cheirava muito mal, às vezes saía um pedaço do dedo junto. Era assim que eram os leprosos daquela época. Eles iam desmanchando, iam perdendo parte do corpo. Uma situação insuportável, horrível, mendigavam, pedindo ajuda. Comia comidas que eram lixo, que nenhum de vocês teria coragem nem de se aproximar da comida, porque era lixo, porque ninguém levava, eles comiam lixo. Viviam do lixo. Mas, apesar de toda essa condição, de estar numa situação assim horrível, condenado à morte, morando num lugar fétido, comendo do lixo, sem esperança, você não vai sair daqui, você vai morrer aqui, porque não tem cura. É assim a sua história, para sempre agora. Eu acho que o que mais doía no coração, eu acho que a coisa mais difícil que eles tinham, acho que o que mais atormentava eles, não era o fato da situação de miséria, de dor, de pobreza, de fome. Não, eu acho que o que mais doía o coração deles era o abandono, era a solidão, ter sido abandonado por todos. Eles tinham família, eles tinham uma esposa. Quando o sacerdote determinou que ele era leproso, então ele tinha que sair, tinha que largar tudo. Largava a esposa, largava a família, largava o trabalho, largava os filhos. Essa situação que era. Então, acho que isso era o que mais doía no coração deles, era o fato deles terem que abandonar tudo. Deixar o filho para trás, deixar a esposa para trás, a família para trás, os filhos que ele amava, os filhos que ele brincava, os filhos que ele viu crescendo, a esposa amada, querida, tem que deixar, tinha que abandonar. Qualquer esperança era inútil, não precisava, não tinha. A lepra não tinha cura. Era morte em vida. Doente, se derretendo, sozinho, sem ninguém. Eu não sei, a Bíblia não diz como foi que os leprosos ficaram sabendo de Jesus. Que Jesus ia passar por ali. Talvez até um leproso ali no meio, quando não era leproso, deveria ter visto Jesus curando, alguma coisa assim. E chegou lá contando, Jesus está aí, está passando por aí. Você acredita que ele cura leprosos? Ele curou um leproso assim, ele curou outro assim, ele ressuscitou pessoas, e ele vai passar por aqui. Talvez um parente de longe ficou sabendo, e chegava de longe e falava, fulano, olha, Jesus vai passar por aqui. Eu não sei, a Bíblia não narra como foi que eles ficaram sabendo. De alguma maneira, de algum jeito, eles ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali. Aí começou a brotar uma esperança no coração deles, para aqueles que não tinham esperança nenhuma, não tinha cura, você vai morrer. Aí começa a nascer no coração deles uma esperança. Ficaram ali. Foram para a estrada próxima onde Jesus ia passar, para vê-lo passar. O mais perto que eles podiam chegar, mesmo assim, era 100 metros. Tenta imaginar a cena. 10 leprosos, um segurando o outro, mal, condenado à morte,
condenado a ver aquela vida de desgraça, de destruição, de podridão, de sem nada. Ficaram ali acampado a noite inteira esperando. Ele vai chegar, ele vai passar. Que imagem triste deve ter sido, né? Esses dias em Goiânia, eu parei, cheguei a conversar com o Senhor. Estava ele e 2 crianças, 2 filhos, morando também na rua. E aí, ele fez também a sua casa ali, uma coisa de... O senhor está dormindo aqui com essas crianças? Sim, eu durmo aqui, porque... Aí ele ficava com os filhos pedindo esmola, e ele ficava ali. E aí alguém passava, dava um pão, dava uma coisa, e eles estavam comendo lá aquelas coisas assim. Horrível presenciar uma cena como essa. As crianças, sem casa, morando na rua. E é muito fácil julgar isso, não é? Que pai irresponsável. Por que não põe nas escolas? É fácil julgar as pessoas que sofrem, né? Muito fácil. Que Deus nos ensine a não julgar as pessoas, né? Quem julga, quem condena, o nome dele é Lúcifer. É o diabo que condena. E aí eu dei um dinheiro para ele, dei uma coisa, falei, procura assistência social, porque ainda nós temos aqui no Brasil, né? Nós temos aí assistência social, leva seus filhos, põe para estudar. Mas a situação desses leprosos era muitas vezes pior do que essa. Muitas vezes. Imagine a tristeza. 10 homens morrendo, um segurando o outro, mas estavam ali aguardando Jesus passar. Eu fico imaginando eles ali, sem esperança, não sei quantos anos também eles estavam ali, quantos anos viviam. Às vezes vivia 20 anos com a lepra, ia derretendo, ia destruindo. Mas eu imagino a expectativa deles, eles ali, esperando, e quando eles viram Jesus, que vinha, é ele, está vindo. Ele está vindo. Jesus está vindo. E eles começaram a gritar, a levantar os braços, talvez apontando para os membros que estavam faltando, e gritando, agitando. Levantando aqueles trapos imundos. E quando Jesus chegou perto, eles gritam, Jesus, tem misericórdia de mim. Eles não pediram uma casa, eles não pediram ajuda financeira, eles não pediram nem vida eterna. Senhor, faça que eu entre no teu reino. Não, a única coisa que eles pediram foi, tem misericórdia. Será que o Senhor pode ver a dor? Será que o Senhor pode ver a situação que nós estamos? Olha a nossa situação, veja bem como nós estamos vivendo. Olha a nossa dor, olha para nós. Olha para mim, Senhor, olha para a minha doença, olha para a minha vida. Veja, não é possível que o Senhor não tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Tenha compaixão. Jesus olha para o rosto deles, para a vida deles, e tem compaixão deles. E no verso 14 o Senhor diz, ide e mostrai ao sacerdote. Ide e mostrai ao sacerdote. O que será que esses leprosos pensaram? Quando Jesus falou, ide ao sacerdote. Naquela época, o sacerdote é quem definia. Se alguém fosse curado, por acaso, estava na lei. Jesus curou alguns leprosos. Estava na lei que ele precisava de chegar fora da cidade. Ele avisava o sumo sacerdote. Ele ficava, acho que 7 dias. Depois de 7 dias, o sumo sacerdote ia lá, avaliava ele. E depois ele ficava mais 7 dias para voltar. Mas a pessoa precisava estar curada para ir no sumo sacerdote. Não podia ir se não tivesse curado. E Jesus falou para ele, vai ao sumo sacerdote. Mas ele estava doente ainda. Os dedos faltando, o rosto manchado, né? Alguns parece uma alergia, outros ficam brancos, né? O corpo fica todo empolado, todo marcado, em alguns lugares assim opaco, branco, uma coisa terrível.
volta para o sumo sacerdote? Mas como assim? Foi ele que nos declarou imundos, foi ele que nos declarou leprosos. Seria uma irresponsabilidade voltá-lo. Seria loucura chegar lá e você preso, vão dizer, você é louco, o que você está fazendo aqui? Porque Jesus não curou eles imediatamente. Simplesmente Jesus falou, vai ao sumo sacerdote. Porém, eles foram. Todos os 10 caminharam para Jerusalém. Não se diz também a distância que eles caminharam, mas diz a palavra que eles foram em direção a Jerusalém, ao sacerdote. E no meio do caminho, no caminho que eles estavam andando, de repente começou um fluir de vida. Começou um olhar para o outro e falar, o que está acontecendo? Eles estavam sendo curados, milagrosamente curados. Eles olhavam para as partes que estavam faltando, de repente começou a ficar bom, e eles mexiam e falavam assim, olha, eu estou curado, nossa mesmo, você está com um rosto diferente, você está limpo, olha como você está. E eles começaram a alegrar e a pular de alegria, saltando, gritando de alegria. Nós fomos curados. Aqueles leprosos que não tinham vida, que não tinham esperança, de repente, o milagre da vida. O milagre não tinha saída para eles, não tinha esperança para eles, estavam condenados à morte. E você? E você lembra o dia que Jesus teve misericórdia de você? Você lembra o dia que Jesus encontrou com você e te revelou, te mostrou que Ele é o Senhor? E que tudo poderia ser diferente de agora em diante? Você lembra o dia que o Senhor encontrou você e você se sentiu purificado? Você sentiu vida? Eu lembro. Eu lembro o dia que o Senhor me curou. Eu tive uma sensação de vida, de cura. Eu falei, não, eu agora estou curado. Estou curado dessa peste. Eu estou curado. Agora eu tenho vida. Eu era leproso. Eu era um leproso. As pessoas não podiam aproximar de mim, que eu contaminava as pessoas. E eu contaminava com o pensamento mau, com as atitudes más. Era perverso, era um leproso, ninguém podia chegar perto de mim. E algumas famílias até falavam, não anda com esse cara, meu filho não anda com ele não, porque ele é leproso. Mas um dia, aleluia, glória a Deus, um dia eu senti o poder de Deus me libertando, me dando vida. E eu falei, não, estou livre. Aquela sensação da presença de Deus na minha vida, e falando... E aí nós começamos a falar para as pessoas que tinham problema de álcool e droga, de que é possível, você precisa de um milagre, você é um leproso. Mas depois que nós começamos a perceber que leproso não era só os que estavam no álcool e na droga, não. Que qualquer homem sem Deus, qualquer pessoa sem o Senhor, é um leproso, é um doente. Precisa do milagre. Você precisa do milagre. Você precisa de entender isso. Sabe, você precisa compreender, meu Deus, eu preciso do milagre. Mas aquele dia foi um dia da purificação, da vida, foi algo extraordinário. Eu fico imaginando o que aqueles leprosos sentiram. Com certeza, eu senti algo maravilhoso, senti algo... mas eles tinham problema físico também. Eles sentiram a vida, explosão de alegria no grupo. Eles estavam curados. Só que eles estavam indo para Jerusalém e Jesus seguiu o caminho. Eu não sei também que distância estava Jesus deles. Eu sei que no meio do caminho, quando eles foram curados, um deles falou, não, peraí, eu vou voltar lá. Eu estou curado? Aquele negócio de sacerdote, espera um pouco. E ele volta, e a Bíblia diz que ele volta gritando para o Senhor. Gritando, Jesus, filho de Davi, mau barulho, gritando.
e os discípulos de Jesus, com as pessoas que estavam com Jesus, com certeza eram muitos, falou: o que é isso? Tem um barulho aqui, tem alguém gritando aqui, tem alguém gritando. Quando eles olharam, alguém disse, falou assim: é o samaritano que foi curado, o leproso que foi curado. E ele cheio de explosão de alegria, e ele: só tu és Deus, tu és Deus. Porque só Deus poderia fazer o que o Senhor fez. Só Deus. Só Deus. Eu também posso dizer a mesma coisa. Só Deus poderia fazer o que Ele fez na minha vida. Ninguém poderia fazer nada por mim, nem por você. Só Deus. Só Deus. Só Deus. O leproso caiu aos pés de Jesus em prantos e gritava: tu és Deus. O Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Glória seja dada ao Senhor. O seu nome seja exaltado. Jesus abaixou os olhos para ele, no Lucas capítulo 17, verso 17, e Jesus disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Por que somente você veio? Por quê? Onde estão os seus amigos? Onde estão os outros que eu curei? Queridos, essa é uma situação que eu acho que até hoje acontece. Da mesma história, de tantas multidões que foram curados, quantos é que voltam para agradecer? Quantos são gratos? Eu sirvo ao Senhor tem muitos anos. Eu vi muitas pessoas, eu vi muitos alunos passando por aqui, eu vi muitos casais sendo abençoados, sendo transformados, curados. Lembrei de uma família aqui, linda, uma família abençoada. Eu não sei porquê, isso é até para mim orar. Quando eu lembro de alguém assim, eu coloco o nome deles, passo a orar por eles. Mas eu lembro desse casal, dessa família, assim, foram tão abençoados. Pensa assim, um enrosco de família. Pensa assim, um povo enroscado. Um cara estúpido, grosso, ciumento, doente de ciúme. Doente de ciúme. A mulher não podia ir nem no supermercado, porque ele já achava que ela estava, sabe, aquele negócio assim, doente, maluco, uma coisa assim, vivendo mal. Mas tinha tudo para dar certo. E ele começou a estar nas nossas células e começou a caminhar. E um dia eles experimentaram o milagre do Senhor. Jesus entrou na vida deles. Mudou a história da família, dos filhos. Nossa, foi algo assim visível. Você via assim uma explosão de vida. Esteve conosco por algum tempo. 3 anos, 5 anos, não sei. Mas foram embora. Não sei onde eles estão. Não sei cadê eles. Alguns são abençoados assim, transformados, e vão embora. De acordo com a Bíblia, de acordo com Lucas, ele está dizendo aqui que 90% daqueles que são curados, que receberam a bênção, Deus abençoou, 90% não voltam. 90% vão embora e não voltam. 90% nunca conheceram Jesus de fato. Exemplo disso são nossos encontros. Gente, o encontro com Deus é um negócio assim, é feito pelo Senhor mesmo, é uma experiência extraordinária. O encontro com Deus não tem jeito. A pessoa vai no encontro com Deus, eu falo, ninguém vai naquele encontro, ninguém, eu nunca vi. Tem até que me falar, se alguém sabe de alguma vida que entrou lá e saiu do mesmo jeito, você me conta. Porque 30 anos fazendo encontro, eu nunca vi nenhum sair do mesmo jeito. Todos eles são transformados, são mudados, porque é assim, uma estratégia divina. Mas quantos daqueles que foram para o encontro e voltaram? Receberam lá, foram abençoados. Esses dias um irmão falou aqui, subiu aqui no púlpito, eu acho que ele está aqui, ele falou assim, eu fui para lá, estava desempregado, saí, tinha 2 empregos. Aí ele foi de novo, o encontro não é para ir 2 vezes, 3 vezes, não, 2 vezes para ir trabalhar. Aí ele foi de novo, aí comprou carro, comprou moto, aí foi a 3ª vez. Aí ele pediu uma mulher aqui em casamento, a moça que estava com ele. Então, eu falei assim, espero que você esteja aqui. Porque somos abençoados, Deus nos abençoa, mas as pessoas vão embora. Vão embora. Mas tem umas pessoas que permanecem, né? Tem umas pessoas assim que pode vir a tempestade. A Idalina, a Eleni, que são as irmãs assim,
Acabou, não sai mais nunca, está plantada na igreja. Quantos anos? O pastor Luiz vai fazer uma homenagem às pessoas que estavam lá com ele, lá no começo, lá atrás. Eu falei, nossa, isso é interessante. Aí eu estava tentando lembrar, quem foi as pessoas que estão aqui conosco desde o começo? Tem uns irmãos aí. Acho que eu vou fazer uma festa para esses irmãos. Aleluia. Mas tem uns irmãos assim que você não precisa mais, pode deixar eles, que já está firme, não vai se desviar, não vai se perder, né? Não vai nunca. Está ali firme, plantado na casa do Senhor. Mas tem uns que recebem tanto de Deus. Conhece alguém que recebeu tanto de Deus, foi abençoado, foi transformado e ó, foi embora? É claro que os leprosos estavam ansiosos para voltar para casa, ver a sua esposa, ver os seus filhos, com saudade, às vezes alguns até anos sem ver a família. Claro que eles estavam pensando nisso. Nossa, minha esposa, meus filhos, o meu trabalho, os meus amigos, minha família. Preciso voltar para a minha família, preciso voltar para os meus filhos, para a minha esposa. Tem que voltar. Ele poderia até dizer, o que está errado nisso? Eu quero ir lá ver minha família. Jesus mesmo que disse, vai, apresenta ao sumo sacerdote. Como é que está a minha família, a situação financeira, como é que estão meus filhos, o sustento, como é que está a saúde deles? Como é que eles estão? Eu tenho que cuidar disso mesmo, eu tenho que cuidar, eu tenho que saber como é que estão meus negócios, como é que estão as coisas lá, eu preciso cuidar disso. É verdade, tudo isso é muito verdade. Mas o que significa isso, tudo isso, se primeiro eu não conhecer Jesus de verdade? O que adianta tudo isso? Posso ter o mundo inteiro e perder a alma. 9 leprosos tinham sido verdadeiramente curados, foram tocados, foram curados pelo Senhor. Haviam se transformado, agora era testemunha viva. O próprio Jesus diz, vai ao sacerdote e apresenta como testemunha do milagre. Por muitos anos aqueles leprosos testemunharam do poder que eles receberam de Deus. Poderia passar o resto da vida contando isso. Eu fui leproso, eu fui curado. Um homem aí que eu conheci, curou, fez um milagre. Estava sem esperança, perdido, à morte. De repente Jesus apareceu e me curou. Poderia contar isso para o resto da vida. 10 anos, 20 anos, contando essa mesma história. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso soa maravilhosamente bem, muito bonito. Mas o problema é que eles estavam falando de alguém que fez um milagre. Rapaz, lembrei de outra pessoa aqui, uma mãe. Um dia eu estou na minha casa e chega um casal muito importante nessa cidade, um casal não era cristão, não era nada, acho que não sei se era alguma coisa, sim, na questão espiritual, né? E era tarde da noite, eu estava com reunião com um pastor na minha casa, e ela chegou desesperada, essa família, desesperado, pelo filho que estava nas drogas. E a gente ajudou, nós falamos, caminhamos. Deixa eu ver como eu vou contar essa história. Enfim, vou contar diferente. Eles resolveram, eles vieram para o culto, vieram tudo, e ele ficou livre, ficou abençoado, estava bem, mas foi tão pouco tempo, não experimentou nada de Jesus. Foi curado, veio, a família curada, mas aí não permaneceu na gratidão, mesmo obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, olha o que o Senhor fez na vida do meu filho. Não durou uns 2 meses. E foram embora. E entraram em situações difíceis demais. Bom, amém. Quantas pessoas recebem o milagre, são purificadas, mas não recebeu tudo do Senhor. Recebeu só uma parte. Sabe, Jesus, ele quer fazer muito mais. Muitos estão assim na igreja.
Muitos vêm e vivem assim na igreja. Foram tocados, foram abençoados e foram até salvos. Eu sei que você é salvo. Você está aqui, você confessou Jesus, a salvação não depende de você, graças a Deus. Depende só do Senhor te escolher. E só o fato de você estar aqui hoje nessa noite, Jesus te escolheu, Jesus te salvou, você vai para o céu. Mas que vale só o céu? Você não quer viver uma vida abençoada aqui? Tem pessoas que estão aqui conosco. Escuta, tem pessoas que estão aqui, que me ouvem todo domingo, que vai para a célula e vive mal. E vive mal, vive ruim, preso, ainda preso em emoções doentias, em dependências doentias, em coisas malucas que você não percebe que o diabo, o seu adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Estão presos em situações que não conseguem romper. Não quero pedir para você fazer isso, não, mas quem aqui pode dizer assim, olha, quem aqui pode dizer assim, eu estou completamente abençoado, sou completamente feliz em todas as áreas da minha vida. Quantos podem dizer isso? Não, está tudo bem, pastor, na minha vida está tudo bem. Está tudo bem, eu posso dizer aleluia. Tem alguns problemas, claro, que nós vamos ter até entrar na glória. Mas eu estou rompendo, eu estou vencendo, eu estou cada vez melhor. É de glória em glória. Mas tem gente que não anda para frente, está que nem caranguejo, andando para trás. Sabe como é que está a vida? Ah, está ruim, está difícil. Como está o casamento? Está ruim, está difícil. Como é que está a vida financeira? Está ruim, está difícil. Como é que estão as emoções? Está ruim, está difícil. Não dorme, depressão, ansiedade, uma loucura. Misericórdia. Não. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Para a vida em abundância que Ele nos chamou. Ele prometeu, Ele é Deus. Se não for assim, se não for para a liberdade, se Deus não faz isso, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos para casa. Se é tudo igual, se a palavra não muda, se não transforma nossas vidas, o que você está fazendo aqui? O que nós viemos fazer aqui? Porque a palavra tem poder de nos transformar, mas eu preciso comer da palavra, eu preciso receber a palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer no Senhor, e eu preciso, acima de tudo, ser grato àquilo que o Senhor tem feito. Gratidão, o nome disso chama gratidão. 9 foram ingratos, fui curado, eu quero cuidar das minhas coisas, mas um falou, não, para aí, não é assim não. Muitos ainda não receberam tudo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem é aqueles que o amam? 1 Coríntios capítulo 8, verso 3 diz, Deus conhece os que o amam. Deus conhece os que o amam. Você conhece Deus mesmo? Você conhece o Senhor? Qual o seu conhecimento do Senhor? Você conhece o Bolsonaro? O Lula? Sabia que não posso falar desse negócio aqui no púlpito, não. Esse negócio que dá polêmica, né? Mas você conhece, vamos falar do Bolsonaro que já passou, né? Não, passou não, certo, ele volta ainda. Se Deus quiser. Oh, Deus. Não sou político. Mas você conhece o Bolsonaro? Sim? Quantos aqui conhece o Bolsonaro? Diga amém. Conhece nada. Você sabe o que ele come? Você sabe que hora que ele dorme? Você sabe o que ele sente? Quais as coisas que ele gosta? Tem muita gente que conhece Deus desse jeito. Conhece Jesus? Conheço. Como é que ele é? Onde ele vai? Qual as coisas que ele gosta? Não tem intimidade. Sabe, esse conhecer que Deus conhece, é conhecer na intimidade. Conhece Deus na intimidade? Fala para mim, você conhece Deus na intimidade? Eu conheço. Eu peço socorro para Ele todas as vezes que as coisas apertam. E Ele fala comigo. Ele me abençoa. Eu vejo a mão de Deus me abençoando em todas as coisas. Porque se você tivesse intimidade com o Senhor, sua vida seria diferente. Diferente. É uma vida em abundância, é uma vida que vai para frente. Vencedores são marcados porque amam o Senhor e o Senhor os conhece. O Senhor os conhece.
Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. É muito precioso quando você assim, é conhecido de Deus, né? Quando Deus conhece você, quando Deus sabe, quando você conhece a Deus. Você vê na Bíblia muitas pessoas que Deus chamava pelo nome. Tem uma história, mas eu não vou contar ela não, porque é de um pastor aqui. Mas o cara recebeu, ele achou, era um anjo que apareceu para ele, ele achou que era um ET, ia suicidar. Quando ele estava para suicidar, um anjo aparece e fala que é um ET, e mandou ele procurar pastor fulano de tal. Vai lá, procura, o anjo falou para ele. Aí ele vai lá no pastor e falou assim: um ET me apareceu e mandou te procurar. Eu falei: vai ser íntimo assim para lá, né? Minha intimidade ainda não está nesse nível, não. O cara vai lá, procura o pastor Sérgio. Um ET mandou te procurar aqui. Mas, na verdade, tem muita gente que vem nos procurar, né? Qualquer pessoa que está passando necessidade, passou em outra igreja, eles vêm bater aqui. Eles falam: vai lá naquela igreja lá. Aí alguns chegam aqui e falam: senhor que é o pastor Sérgio? Sou eu. Eu vim aqui para o senhor me ajudar. Todo domingo tem uma pessoa aqui pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Glória a Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Como é precioso. Eu fico pensando naquele dia, que todos nós vamos chegar um dia em que nós seremos chamados para a vida eterna. Mas nós podemos ouvir duas coisas: afaste de mim, que eu não vos conheço. Como não conhece? A Bíblia fala isso. Eu preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Ele fala: não te conheço. Não te conheço. Não, eu estava lá, fui no encontro, tudo, fiz isso. O Senhor diz que tem muitos que vão chegar diante dele e ele vai falar: aparta de mim, que eu não vos conheço. Mas tem alguns que o Senhor vai falar assim: servo, bendito e fiel. Entra para o gozo que te está preparado. Aleluia. Irmãos, se nós não pensarmos assim, se o nosso coração não tem essa esperança de que há um Deus que nos espera para nós entrarmos na vida com Ele, para a eternidade, o que você crê? Se você não crê nisso, você é um dos mais infelizes de todos os homens, porque é a esperança que nos move, a esperança da vida eterna é que nos move, a esperança da vida eterna é que nos faz viver, porque senão é melhor morrer. Vinde, bendito do meu Pai. Glória a Deus. Uma das maiores tristezas que eu tenho no meu ministério, como Deus me chamou para servi-lo, é ver como que as pessoas assim que foram poderosamente abençoadas começam a se esfriar, começam a se afastar de Deus. Foram milagrosamente abençoados. Eu tenho certeza que muitos daqui, se eu pedir para levanta a sua mão, você vai contar milagres. Você tem história de milagres. Mas tem muitos que, com o passar do tempo, vão esfriando. Esquece. Foi liberto de pecados terríveis, de uma vida terrível. Muitos aqui foram chamados por Deus para ser sal e luz. Não, muitos não, todos, sem exceção. Deus te chamou para ser o sal na vida das pessoas nessa geração. Ser o portador de boas novas. Ser luz para eles. Muitos aqui foram chamados, muitos não, todos vocês que foram chamados para liderar, para cuidar de outros, para ser um líder, para ser um anfitrião. Eu garanto, tenho certeza que no final, quando o Senhor chamar, eu tenho uma preocupação nisso, porque eu penso assim: nossa, tem coisa que eu vou arrepender. Por que eu não fiz? Por que o Senhor não tomou posição? Por que você não conta para as pessoas? Vai liderar uma célula, vai cuidar de outros que estão precisando, vai receber na sua casa, abre a porta da sua casa, para receber os leprosos que virão, para você dizer para eles ser curado em nome de Jesus, para ver esses doentes da alma, da família, da vida, sendo curado. Deus nos deu esse poder abençoadíssimo. Muitos entre nós foram chamados para servir o Senhor. Servir é a melhor parte.
Mas depois de algum tempo, desses irmãos que chegaram e foram abençoados, tiveram as vidas transformadas, não tem história para contar mais. O que aconteceu? Nossa, Deus me salvou, me curou, aleluia. O que mais? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, fala comigo. Sabe uma coisa que nós vamos levar para o céu? Sabe o que nós vamos... Tem uns que falam assim, você não vai levar nada para o céu. Vai sim. Quem falou que não vai? Vai levar. Você sabe o que você vai levar para o céu? Sim ou não? Não sabe? Fala alguma coisa, ou não, ou sim, ou talvez. Você vai levar as almas que você pregou para elas. As almas que se converteram, você vai entrar com elas. Vai poder falar para Jesus, Jesus, isso aqui foi eu que preguei, ó. Jesus, está vendo esse aqui, ó? Está vendo essa família aqui? Estava um enrosco tremendo, você pode ver. Aí eu falei do Senhor para eles, eles estão aqui entrando no céu. Servo bom e fiel. Entra. Mas tem pessoas que não têm história para contar. Não tem história para contar? Graças a Deus você está ouvindo essa palavra hoje, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muitos estão apagados, frios. O que aconteceu? Por que se apaga, se esfria? Porque não voltou para o Senhor Jesus. Precisa voltar sempre. Então, esses 9 leprosos representam centenas de irmãos que hoje estão na vida da igreja, nos bancos da igreja, das igrejas, só ouvindo a mensagem que Jesus está passando, ouvindo a mensagem que Jesus está acontecendo, e não dão um passo sequer para envolver. Não querem conhecê-lo profundamente, não querem caminhar com ele, viver com ele, dedicar-se a ele, dar o coração para ele, falar, minha vida é sua, dar a vida para ele. Mas uma coisa boa eu sei que existe, porque tem muita gente ainda, tem muitos remanescentes ainda, muitos irmãos que estão ainda assim, confrontados com o Senhor. Vou fazer alguma coisa, ainda vou fazer alguma coisa. Jesus não me salvou só para vir para sentar no banco semana após semana. O Senhor me chamou para algo muito maior, algo muito melhor. E eu quero dizer para Ele, Senhor, olha, a minha vida está aqui nas Tuas mãos. Eu quero Te servir. Eu quero realidade de Deus na minha vida. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero a realidade na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos netos, nas gerações que virão. Eu não quero ser um Ezequias que não está nem aí com as próximas gerações. Eu quero ser como uma luz, uma candeia que brilha nessa cidade, que brilha na minha casa, na minha família, que vou anunciar e vou contar as boas novas. Como aquele... Dentre os 10, ele se vira e volta correndo para Jesus. Ele era samaritano, ele era um estrangeiro. Por que ele voltou? Por que ele foi atrás de Jesus, cheio de ações de graça, cheio de louvor? Por que ele voltou? Primeiro, porque nas estatísticas diz que 1 dos 10 volta, 10% volta mesmo. 10% dos que foram abençoados vêm para o Senhor e deixa eles aí que eles vão viver a vida inteira com o Senhor. Enquanto outros 90% vão para as suas vidas, para a sua rotina. Eu creio que o samaritano também voltou correndo para o Senhor, porque ele não estava mais preso a nada. Não tinha nada que importava mais para ele. Ele estava firme naquela palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não queria saber de outra coisa, ele falou assim, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Ele voltou. Nada mais me importa do que o Senhor. Eu creio que o samaritano voltou porque ele não estava preso em nada. Ele ficou tão apaixonado, não tinha nada que era mais importante para ele, nada era mais importante. Ele tinha uma família, com certeza. Ele devia ter filho, devia ter esposa, devia ter trabalho. Ele falou assim, meu trabalho, minha família. Ele testemunhou, ele tinha vivido uma vida lá na cidade. Ele viu a corrupção, ele viu a falsidade, ele viu os amigos que dizia ser amigo, mas quando o cara deu um sinal só que sequer de lepra, foi abandonado por tudo e por todos.
Ele viu a falta do amor das pessoas, o esfriamento, o carinho, a preocupação de cuidar uns dos outros. Ele viu que, ele pensou, aquele mundo é cego guiando cego. Quer saber de uma coisa? Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero essa realidade, essa frieza, não. Não quero. Então, enquanto os outros 9 estão voltando para as aldeias, para as suas vidas, ele retorna, ele volta, e ele fala, eu quero o Senhor. Todos os meus supostos amigos me rejeitaram. Eu tinha tudo, eu tinha condições, eu tinha casa, eu tinha família, mas eu era infeliz, não tinha a felicidade plena, completa. Porque, olha, se você não recebeu a plenitude da alegria na sua vida, você não recebeu Jesus ainda. Porque quando Jesus entra, tem um negócio que acontece assim, que é sobrenatural. Fala, ai, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem está preso ainda? Quem não conheceu a verdade. Conheceu de longe. Conheci Bolsonaro, vi ele de longe. Conhece Deus de longe, mas não conhece de perto, na intimidade do Senhor. Sabe, ele faz parte de todos os seus problemas. Ai, Deus, que luta, meu Deus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Eu falo que eu sou um pidão. Eu peço tudo para Deus, tudo. Eu tenho uma companheira que é muito forte comigo. A minha esposa, que também assim, enxerga tudo e fala tudo. Ó, não pode fazer assim, pode, vamos aqui, vamos por ali, vamos assim, vamos fazer isso. Ó, quem manda sou eu, mas... As irmãs, por favor, se contenham. Mas é muitas coisas, muita vida com Deus, muita dependência de Deus. Eu estou te convidando hoje, desafiando a você para viver uma vida com Deus, uma vida de dependência de Deus. Como que vai ser? Para tudo. Eu quero compartilhar minha vida com Ele. E ele então começa a pensar na vida que ele tinha lá fora, na vida do mundo, e o seu coração começa a queimar. E ele olha para si e fala, eu estou curado, eu estou limpo, eu estou transformado. O resto que espera. Tudo vai esperar. Trabalho, família, amigos, sacerdote vai esperar. E ele diz, eu vou é para Jesus. Eu quero conhecer aquele que me curou. Eu quero conhecer aquele que me salvou. E ele chega à mesma conclusão que os remanescentes chegam. Lá fora não tem nada que eu deseje mais do que o Senhor. Tudo é vaidade. Ele é a realidade. Olha, não acredite, não pense que o leproso só voltou para agradecer a Deus, não. Para agradecer ao Senhor. Ó, Senhor, obrigado. Não, ele não voltou só por isso, não. Ele voltou porque ele estava impregnado de paixão, de amor pelo Senhor. Pelo aquele que ele conheceu, que falou com ele, ele falou, uau, isso tem um negócio diferente, é muito mais do que gratidão. E ele não parava, ele não conseguia, o ex-leproso não conseguia parar de glorificar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino esse homem leproso voltando e começou a seguir Jesus. Jesus ainda foi em muitos lugares. Eu imagino Jesus pregando na praia, nos montes, e ele estava lá. Foi curado por Jesus. E eu imagino ele nos primeiros lugares. Jesus estava e ele sentava no primeiro lugar. E Jesus começava a falar e ele falava assim, Jesus, ó, estou aqui, ó. O senhor lembra de mim? Aí ele virava e falava, eu era leproso, ele me curou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus de novo no monte, na praia, ele assentava e gritava e glorificava e contava para todos. Olha o que ele fez na minha vida. Oi, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, aleluia. Lembra de mim, Senhor. Porque é assim que fica. Aqueles que são abençoados, eu gosto de pensar que ele estava no dia que Jesus foi acesso ao céu. Ele estava lá, dizendo, Senhor, leva comigo, me leva contigo. Eu gosto também de pensar que ele estava lá em Pentecoste também.
Lá tinham 120, eu acho que um era ele. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe concedia. Depois que o discípulo voltou, que o leproso voltou para Jesus pela segunda vez, no verso 19, o Senhor Jesus disse assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dessa vez, Jesus fez mais do que purificar da lepra. Jesus o salvou. Salvou o seu corpo, salvou o seu espírito, salvou sua vida. É isso que o Senhor faz para aqueles que se aproximam dele. Salvação por inteiro, salvação por completo. Não é salvação só para a vida eterna, não. Salvo das crises, salvo da vida ruim, salvo das mazelas desses pensamentos malignos, salva dos comportamentos malignos, das atitudes malignas, salvo. O Senhor te dá uma oportunidade de reinar em vida. Diga glória a Deus. Eu também vou encerrar com esse. Eu gosto de pensar que esse leproso, depois de algum tempo, ele volta lá na aldeia para ver os amigos dele, os ex-leprosos. Eu gosto de imaginar que ele teve uma reunião com esses caras, com os outros 9 leprosos. Eu fico imaginando, quando ele voltou e fez uma reunião com os 9 lá. E aí, como é que foi a sua volta? Como é que está a vida de vocês? Aí os 9 falaram: ih, rapaz, foi um guiço. Eu já havia muitos anos que eu tinha saído de casa, condenado a morte. Minha mulher casou com outro. Meus filhos se perderam, estão nas drogas. Minha família se perdeu, meu trabalho. Ninguém quer me dar trabalho mais, porque agora tem um preconceito. Será que ele curou mesmo? Será que foi? Então, está vivendo uma situação muito difícil. Mas não conseguiram se adaptar. Não conseguiram voltar. As coisas tinham mudado. Aí eu fico imaginando os 9 falando para ele: e você? Como que você está? Como está a sua vida? Rapaz, parece que você está com um sorriso diferente. O que você tem? E o Galileu lá? Você tem visto ele? Você viu falar mais sobre ele depois daquele dia? E ele fala: eu estou mesmo muito feliz porque, sabe, o Galileu, o Jesus, eu estou com ele, eu ando com ele, eu sou discípulo dele, eu vou aonde ele vai, todos os dias eu estou com ele, sou seu servo. E acredite, eu não tive esses problemas que vocês estão dizendo que teve, não. Porque também nada mais me incomoda, nada mais me perturba, porque eu sei que o mais importante da minha vida é Jesus. É Ele que é a coisa mais importante. Ele me aceitou. Ele agora me chama de amigo. Aleluia. E ele fala: amigos, sabem disso? Eu hoje ando com Ele. E vocês? Não querem vir andar com o Senhor? Vem comigo. Vamos para Ele, vamos andar com Ele. Aí eles põem um monte de desculpa. Sabe o que é? Lá em casa é difícil, tapete, sofá, crianças. Esse negócio de líder também. Outro tempo, outro dia, outra hora nós vamos. Recusaram, os 9 recusaram. Sinto tanto isso, né? Sinto muito. Nós estamos envolvidos aqui no estudo, no trabalho. E talvez eles até dissessem assim: nós estamos aqui na expectativa, esperando o Messias. Tinha estado com ele e agora estava perdendo. Assim, o remanescente volta para Jesus, cantando, louvando, glorificando. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Voltar não volto, não volto mais. Talvez foi isso que ele cantou, porque essa é a antiga que eu vou te contar. Nada o impedia, aquele samaritano, de louvar o Senhor. Você, de alguma forma, foi abençoado pelo Senhor. De alguma maneira, Deus te abençoou, porque você está aqui.
Eu falei semana passada o que Ezequias fez com o milagre que ele recebeu. E eu falo de novo, faço de novo a mesma pergunta. O que você acha? O que você acha? Pensa bem. O que você acha que Jesus espera de você agora? O que você tem que fazer agora? Foi abençoado? Se ainda não foi abençoado, vou orar, você vai ser abençoado hoje. Só que a responsabilidade do milagre vem junto. Engraçado que Jesus perguntava para as pessoas, o que você quer que eu te faça? Porque corria o risco de falar que não queria ser curado. Você acredita que eu já conversei com pessoas que estão na droga, está afundado, está destruído, a família está largando, está indo embora, está acabado, assim, claramente acabado. Eu falo assim, escuta, deixa eu te ajudar. Ah, não precisa não, eu estou bem. Deixa eu pelo menos orar com você. Um dia entrou um na minha sala, que a família levou, o pai e mãe, prantos. Um marmanjo, sei lá quantos anos, mas devia ter uns 30 anos. Esse dia eu vi uma notícia, eu vi na reportagem, nos Estados Unidos. O pai ganhou na justiça para que o filho saísse de casa. Com 40 anos, tinha que tirar o filho de casa. Ele estava com 30 anos, vivendo às custas dos pais, sugando e destruindo os pais. E aí os pais vieram, pastor do céu, ajuda meu filho, faz alguma coisa por ele, dá uma ajuda, socorre. Eu falei, agora, na hora, vamos ajudar. E aí eu ofereci um monte de ajuda para ele, ele não queria nenhum. Falou, não, nenhum. Aí eu falei assim, deixa eu orar com você então. Não ora comigo não. Não ora comigo. O cara não quis nem oração. Nem oração ele quis. Mas eu te pergunto, o que você acha que Deus quer de você? Responde para você mesmo. O que Deus quer? É só isso mesmo? Ok, aleluia, vou no culto, digo glória a Deus. Nem glória a Deus às vezes fala, nem amém, mas tá bom, vem no culto. Mas o que Deus quer de você? Pergunta aí para o seu cônjuge aí, quem está com a esposa, pergunta, o que Deus quer de você? Falar nisso, nós estamos vendendo uma água aqui, diz que é a água melhor do Brasil, muito boa. Os irmãos depois compram água. O que Deus quer? Qual foi a resposta aí? Alguém respondeu assim, nada. Não respondeu não. E alguém respondeu assim, tudo. É porque você ainda não está, tudo, não, tem que ser específico, não, Deus. Você acha que Deus quer que você trabalhe, feito um louco? Não, agora tem que abrir a célula, o pastor falou, eu tenho que liderar, vai ser um negócio assim, uma luta. Não. Sabe o que Deus quer de você? Sabe o que Deus... Você vai ver isso por toda a palavra de Deus, todas as coisas que Deus fez, foi por uma única razão. Só tem uma razão. Sabe por que Deus fez tudo, tudo que Deus fez, foi por uma única coisa. Você sabe qual é? Vou te contar. A única coisa que Deus quer de você, a única coisa que Deus quer de você, Deus quer de você. A única coisa que Deus quer de você é o seu amor. Que você o ame. Que você ame a Deus. Que você ame ao Senhor. Seja grato. Senhor, obrigado. Ele não quer a sua dor, não quer o seu sofrimento, não quer o seu sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Não tem sacrifício nenhum. Mas o seu coração, Ele não tem. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu amor. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Por quê? Por que em tudo dá graça? Está escrito? Porque esta é a vontade de Deus. Então vamos ficar de pé e vamos dar graça. Vamos orar. Aleluia.
eu quero convidar você para fazer como o samaritano. Fazer que nem um samaritano. Voltar correndo para o Senhor e falar: Senhor, eu quero de todo o meu coração te entregar minha vida, meus negócios, as minhas coisas. Cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Quero orar com você, quero orar por você. Se a palavra falou com você em algum momento, em alguma dos que nós dissemos, se você falta gratidão, falta servir, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui. Viesse aqui na frente e fala: Senhor, eu quero me encontrar como aquele samaritano, que louvava, que glorificava, que quis o Senhor acima de tudo. Não quero negociar, eu quero o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Amém? Vamos cantar um cântico e você pode vir. Glória a Deus. Queira dizer isso para o Senhor. Eu preciso de um milagre. Aleluia. Transforma minha vida. Eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Não é simples isso. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu te falar uma coisa. Só um minutinho. Eu também quero fazer uma oração específica. Senti aqui de orar. Sabe aquelas pessoas que ainda não rompeu com algumas coisas que impede você de ser plenamente livre, plenamente feliz? Não está legal em alguma área da vida. Casamento, relacionamento. Olha, tem pessoas entre nós que não experimentaram o que aquele leproso experimentou. Ele só foi curado, os outros foram curados, mas aquele experimentou uma vida com Deus. Tem gente que não tem vida com Deus, só experimentou o milagre, mas não tem. Eles não falam de Jesus, não querem Jesus. Jesus está aqui, quando eu preciso, eu vou lá e busco, mas está mal, não vive bem. Então Deus está falando comigo, tem pessoas aqui que estão vivendo mal. Vivendo mal no relacionamento, no casamento, está mal, está vivendo mal. Vive mal porque você não tem Jesus. Você conheceu Jesus, de ouvir falar. Jesus está passando, Jesus está acontecendo. Mas Jesus quer mudar a sua história, quer mudar o seu casamento, quer mudar a sua família, quer mudar a sua história. E você precisa de voltar, como fez o samaritano. Volta para ele. Fala: Jesus, obrigado por o Senhor ter me salvado, ter me curado da lepra. Aí Jesus falou: não, agora eu vou fazer algo muito maior. Então Deus quer fazer hoje na sua vida, é hoje. Não vai ter mais chance, é hoje. Deus quer curar hoje essa doença. Claro que Deus, a gente tem muita chance. Estou falando que Deus mas hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de Deus tocar nessa ferida, nesse relacionamento. Não se envergonhe, não endureça o seu coração. No dia que ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então você dá esse passo de fé. Como o samaritano voltou? Senti no meu coração que eu tenho que orar por algumas pessoas, por causa disso, especificamente disso. Mas e vou orar por outros problemas também, mais especificamente disso. Vamos cantar o cântico e volta a cantar e quero orar com você.